Simples Assim vai falar sobre um assunto que está super em voga neste momento e muita gente falando sobre isso, muita gente não entendendo patavina sobre isso. Porque no Brasil a gente tem muita letrinha, né? É IPVA, é DPVAT, é IPTU, é IP, um montão de coisas. E agora a gente tem mais uma outra letrinha, ou letrinhas, é a LGPD, Lei Geral de Proteção de Dados, porque hoje, com os nossos dados tão à vontade aí, especialmente na internet, né, no mundo virtual, o que é que a gente tem que fazer sobre a proteção desses dados? E LGPD nada mais é do que Lei Geral de Proteção de Dados. E a gente chamou um especialista para falar sobre este assunto. É o Dr. Marcos Veronese Pereira, que atende ao chamado, ao convite do Simples Assim. Dr. Marcos, obrigada. Seja bem-vindo. Obrigado, Gislaine. Agradeço a oportunidade, viu? A gente vem trabalhando mais ou menos com a LGPD há um ano já, tá? Ela já vem sendo aplicada, né? Se você permitir, já posso começar a falar sobre a LGPD? Pode falar o que é a tal da LGPD. Ok. A LGPD é a Lei Geral de Proteção de Dados. Ela só está sobre o número 13.709/18. Ela regula toda a atividade de tratamento de dados pessoais, ou seja, dado de pessoa jurídica não pertence ao escopo da LGPD, somente dados de pessoas físicas. A LGPD ela foi publicada em 2018, ela teve uma validade de 2 anos, só que em 2019 ela foi prorrogada para agosto desse ano. Com o advento da pandemia, o governo federal editou uma medida provisória que não prosperou, tá? Essa medida provisória seria para prorrogar para maio de 2021, porém ela não prosperou e a lei entrou em vigência e ela está em vigor, ok? A base da nossa lei é o Regulamento Geral de Proteção de Dados da União Europeia. A nossa lei praticamente copia muitas partes do Regulamento de Proteção da União Europeia. A lei tem como objetivo proteger os direitos da liberdade, da privacidade e do desenvolvimento do indivíduo. A LGPD, ela tem ela apresenta o cidadão como soberano de seus dados, tá bom? Ela traz ao cidadão o direito de propriedade dos seus dados. O que eu estou querendo dizer? Se alguém, vamos falar assim, dia de propriedade, na sua residência, você só entra quem você conhece e quem você consente. Certo. A LGPD faz a mesma coisa em relação aos dados das pessoas, ok? O seu dado pessoal, ele é seu. Ele só pode ser utilizado através do seu consentimento, tá? E do seu conhecimento. Ela traz regras. Ela traz regras, mas para cumprir essas regras, Marcos? Ela traz regras. Para quem se aplica? Se aplica a pessoa jurídica de direito público e privado. E pessoa física que utiliza os dados pessoais como atividade econômica, com fins econômicos. Por exemplo, os profissionais liberais, ortodontista, médico, o contador, né? Esses profissionais, eles utilizam dados pessoais e tem um ganho em cima desse dado, né? A quem não se aplica, pessoa física que não utiliza os dados para fins lucrativos, para empresas que trabalham com atividades jornalísticas, atividades acadêmicas, tá? Segurança pública, defesa nacional e investigação criminal. O que é que se faz hoje com os nossos dados que a partir da lei não pode mais? Tá, vamos lá. Primeiro, eu tinha falado que somente com consentimento, né? Mas, olha, a lei traz no seu escopo, lá no artigo 5º, bases legais que as empresas poderão utilizar o dado sem o consentimento, desde que comprove as bases legais que estão no artigo 5º. Tá ok? O que as empresas têm que tomar cuidado, o que ela não pode fazer? Vamos dar um exemplo, antes da advento da lei. Quando você acessava uma compra num site, de repente você recebia várias informações de produtos parecidos e você não sabia de quem, como que você recebeu, como que a pessoa sabia, como aquela empresa tinha a informação dos seus e-mails, por exemplo. Isso nada mais que um e-mail marketing e a utilização de dados sem o seu consentimento. Hoje não pode mais. Hoje as empresas têm que, no momento da coleta dos dados, ela tem que informar o titular de dados,
Ele tem que conhecer toda a trajetória do tratamento desses dados. Ele tem que saber que se durante essa trajetória de tratamento de dados, esse dado é enviado a terceiro. Ele tem que saber o momento que cabe esse tratamento, que se encerra esse tratamento. E ele tem que ter o direito de pedir a exclusão e a retificação de seus dados. Tá bom? Então, assim, só não utiliza isso se a empresa utilizar o consentimento. Se ela utilizar as bases legais que eu falei anteriormente, ela não necessita disso, mas porque existe uma base legal. Se ela não utilizar aquela base legal, ela precisa ter esse procedimento junto ao consumidor, ao seu cliente. Ô Marcos, você tocou nesse assunto, eu me lembrei de uma situação recente até, em que a gente pode até cadastrar, eu tentei inclusive, mas não consegui, cadastrar o seu telefone, não quero ser importunada, uma campanha ou algo assim, porque a gente é assediado o tempo todo pelo telefone. As pessoas ficam te oferecendo cartão de crédito, ficam te oferecendo plano de saúde, plano de telefonia. Esse tipo de assédio está previsto na LGPD ou não tem nada a ver uma coisa com a outra? Olha, na minha concepção, isso não pode ocorrer. Porém, a LGPD, uma das bases legais dela é sobre crédito, tá? Sobre proteção de crédito. Só que assim, é diferente. O que ela quer dizer lá é que a pessoa utilizar os seus dados para fazer uma pesquisa em relação ao seu crédito. E não pedir, te oferecer financiamento, é outra situação, no meu entendimento, que a lei traz. Então, eu entendo que isso é ilegal, isso é irregular, isso é ilícito perante a LGPD. Como a LGPD está impactando para as empresas, Marcos? Olha, as empresas, primeira coisa que a empresa vai ter que fazer, surgiu uma nova função no mercado, que chama-se encarregado de tratamento de dados. É o encarregado, que no mercado a gente dá o nome de DPO, tá? Por causa da GDPR, lá que é a GDPR que a gente copiou. Eles terão que contratar esse funcionário, contratar ou promover, né? Porque pode ser um colaborador, como pode ser terceira pessoa, tá? Um terceiro, pessoa física ou jurídica. Ok? Ele vai ter que, esse encarregado, ele tem que cuidar da parte de criar políticas, procedimentos, processos que garantam a proteção de dados dos clientes daquela empresa, dos seus funcionários, enfim. Ele vai ter que cuidar disso, fazer a relação direta com o titular de dados, fazer a alteração, comunicado direto com a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, que é o órgão fiscalizador, tá? As empresas terão aí que manter um treinamento periódico, né, de conscientização da lei, porque o vazamento ele não é só digital, ele pode ser um vazamento físico, através, por exemplo, o funcionário dentro da empresa espeta o pendrive, leva o pendrive para casa e perde esse pendrive, houve um vazamento de dados, ok? Sim. Então, as empresas terão que fazer essa conscientização, as empresas terão que fazer um pequeno investimento aí na área de tecnologia, né? Ela vai ter esse impacto também. As empresas terão que rever os seus parceiros comerciais, por quê? Porque dependendo, a empresa, a gente fala controlador, aquele que trata o dado, a empresa que trata o dado. O terceiro, né, vamos supor, uma empresa de RH, por exemplo, que ela faz o RH da minha empresa, ela é considerada como operador na lei. Então, eu envio esses dados a ela para que ela rode a minha folha. Ou seja, esse operador faz o que o controlador determina. Se haver um vazamento lá naquele operador, o controlador responde, porque a responsabilidade da lei é solidária. Então, ele vai ter que verificar no mercado empresas que estão também adequadas para que ele não tenha um prejuízo futuro. Marcos, duas questões que essa sua resposta suscitou para mim. Esses dados que a gente está tratando, que a gente está falando, são apenas aqueles dados que a gente compartilha no aplicativo do celular ou no site de compras na internet, ou dados físicos, por exemplo, meu cadastro de crédito numa loja também fazem parte disso? Todos os dados pessoais. Vou te explicar. Primeiro vamos entender o que é dados. Dados pessoais é toda informação que identifica ou torna alguém identificado. Então, um conjunto de informações que identificam um ser humano, uma pessoa, é dados pessoais. Então, os dados eles podem ser físicos digitais, né? Ou seja, numa empresa, vamos dar um exemplo simples, numa empresa, vem um candidato a uma vaga, ao ele entregar o currículo na portaria e a secretária
né, ou a recepcionista pegar esse currículo, ela está adquirindo dados, ela está coletando dados. Ela já estará sob o escopo da LGPD. Ok? Então, Pode completar. Falar. Então, assim, dentro do que você me falou, qualquer dado que identifica ou pode tornar alguém identificado é dado pessoal. E quem é que vai fiscalizar o cumprimento da lei e que tipo de punição quem descumpre tem? Tá, vamos lá. Quem é responsável pela fiscalização e até para a criação de normas e regulamentos é a Autoridade Nacional de Proteção de Dados. Essa autoridade ela não está completamente constituída ainda, ok? As penalidades são a advertência, a multa, que pode chegar a 2% do faturamento bruto da empresa durante um ano, limitada a 50 milhões, né? Porém, tem um detalhe que a lei traz. A multa é por infração. Então, se você cometer um vazamento e vazou dados de 100 pessoas, por exemplo, da sua empresa, a multa será multiplicada X vezes 100, ok? Outra, e as penalidades mais pesadas, no meu ponto de vista, são os bloqueios de uso de dados pessoais na sua empresa, a suspensão parcial ou total desses dados. Né? Eu acho que as empresas perdem muito em credibilidade e eu não consigo vislumbrar uma empresa trabalhar ou dar continuidade à sua atividade sem qualquer possibilidade de mexer com dados pessoais, por exemplo. E eu queria chamar a atenção que, apesar que a Lei 14.010, que é a lei da pandemia, isso tem que ficar claro para as pessoas, ela prorrogou os artigos das sanções administrativas para as empresas, tá? Essas sanções que eu acabei de dizer, essas penalidades, elas estão com vigência somente em agosto de 2021. Porém, a gente que trabalha na área jurídica, a gente fala que existe uma inconsistência jurídica. Por quê? Com o surgimento da lei, surgiu direito e obrigações. Então, você pega a LGPD como base e outros institutos de direito, por exemplo, o Código de Defesa do Consumidor, e pode haver, sim, medidas judiciais contra as empresas que não estão adequadas neste momento. Nós já tivemos julgamento junto ao Tribunal de Justiça de São Paulo, lá, no Foro João Mendes, na 13ª Vara, uma construtora foi condenada e multada por R$10 mil, mais R$300 para cada parceiro que ela compartilhou os dados de um cliente que fez uma compra de um apartamento com ela. Ok? Entendi. Ok, Marcos. Muito obrigada pelos esclarecimentos, pela participação no Simples Assim. Até uma próxima oportunidade. Eu que agradeço, estamos à disposição.